Gente, só para falar para vocês como é que é feito aqui, ó, tem aqui do lado, ó, algumas camisetas aqui e cada vídeo que eu faço eu troco para não mostrar que eu tô gravando direto. Mas é porque é um pouco mais fácil gravar em sequência, né? Porque eu preciso arrumar as coisas, fazer tudo, tal. Então, ultimamente eu tenho gravado alguns vídeos em sequência e eu programo quando eles vão sair, né? Muito bem. Eu recebi um comentário num dos vídeos que eu gostaria de comentar um pouco sobre. Aqui, ó. Boa tarde, Rafa. Como você conseguiu conciliar as introspecções e introversões com a rotina clínica? Sinto dificuldade em me expressar com as pessoas, sou muito técnico, faço isso para tentar não ser tão introvertido, mas não funcionou tanto quanto eu esperava. Uma ótima pergunta. Assim, eu sou muito tímido também, eu tenho muita dificuldade de interação, eu tenho dificuldade de fazer amigos, eu sou introspectivo, né? Ahm, mas ao longo dos anos, assim, eu fui tendo algumas experiências que foram me ajudando um pouquinho. Então, até mesmo quando eu era muito jovem, né, eu, por exemplo, fiz um pouquinho de teatro para poder abrir, me expressar um pouquinho melhor. Eu fazia questão de aquelas apresentações de escola, a gente tentar falar, né? Então, é aquela coisa, né? Na escola sempre é complexo. Às vezes tem aquele grupo que todo mundo faz direitinho a sua parte, tem às vezes que tem uma pessoa que faz os slides, toda a apresentação e outras pessoas apresentam. Eu sempre fiz questão de tentar apresentar, mesmo não gostando muito assim, porque eu tenho um pouco de vergonha da minha voz, da minha aparência, assim, eu não sei, eu não sou tão sociável assim, sabe? Eu vejo pessoas que têm aquela facilidade de falar, extrovertidas, me impressiona. Eu sou aquela pessoa que é mais introvertida, aquela coisa de bateria social, né? Então, rapidinho, minha bateria é curta, rapidinho acaba. Então, para eu recarregar, eu preciso estar sozinho, preciso estar no meu cantinho, fazendo as coisas que eu gosto, né? E eu pensei que durante a faculdade isso ia, ia ser difícil para mim, e foi, de fato. Porque até para você tirar uma história de um paciente, você tem que se posicionar bem, né? Fazer as perguntas certas, olhar bem no olho, mostrar-se interessado ali. Então é sempre um jogo ali, né, do que você tem que fazer, perguntar, né? E até hoje eu tenho um pouco dessa dificuldade, né? E às vezes os pacientes também colocam a gente numa saia justa, assim, às vezes de perguntar uma coisa que vendo, querendo uma resposta específica. Os pacientes eles testam você, né, um pouco, assim, para ver se você é pulso firme, se não é, tal. Mas o que eu acho que me ajudou? Então, me ajudou, por exemplo, na faculdade, fazer um pouco de trabalho voluntário, né? Então, lá em Botucatu tinha aquele Médicos da Alegria, né? Médicos da Alegria, que era a gente se pintava, se fantasiava ali, ia conversar com os pacientes, né? Conversar por conversar, não só por para atender, para tirar uma história, coisa desse tipo. Né? Também tinha aquele projeto de levar livros para pacientes internados, o Biblioteca sobre Rodas. Então, você tinha que conversar um pouco com os pacientes, né? Ah, o que está acontecendo? Quer esse livro aqui para ler um pouquinho, tal. Então teve esses projetos de voluntariado, teve a questão do teatro, que eu achei interessante, que eu fiz quando era mais jovem. Bom, fazer terapia para mim ajudou bastante também. E você se colocar em situações que você tem que desempenhar esse tipo de coisa. Então, eu acho que assim, tudo bem você ter medo de não falar tão bem, de não conseguir se expressar bem, mas você não pode evitar as situações e se isolar. Então, mesmo que você ache que você não desempenhe tão bem, que você não faça tão bem, você tem que estar lá para poder tentar se expressar e falar e fazer, né? E eu não sei, na minha experiência, sim, foi melhorando um pouquinho, né? Tá gravando? Tá sim, foi melhorando um pouquinho, mas honestamente eu não senti que ficou. O nervoso nunca passou, assim, sabe? Até hoje eu fico nervoso às vezes quando eu tenho que falar muito, quando eu tenho que mostrar uma confiança às vezes que a gente não tem, sabe? Mas eu acho que o importante é a gente se colocar nessas situações e tentar desenvolver, nem que seja um pouquinho,
sabe? Então, e eu acho que essa questão de introspecção isso não faz de você ser um profissional pior. Eu acho que o fato de você ser a gente ser muito quietinho, ser muito observador, de sempre pensar muito antes de falar, faz com que a gente veja coisas às vezes que se a gente fosse muito solto ali falando, a gente não percebesse, sabe? Então, por exemplo, né, até mesmo técnicas de falar, né? Antes de você dar uma resposta, se você parar para pensar assim, a pessoa vai ver que você está pensando, que você está ponderando, né? Então eu não acho isso um sinal de fraqueza, sabe? E eu acho que a honestidade, você abrir, colocar as cartas na mesa, falar bastante do seu raciocínio, o que você está enxergando, né? É importante. Então, até mesmo na minha prática hoje, por exemplo, eu já comentei sobre isso, mas eu coloco uma impressão do caso no final, né? E eu leio em voz alta para o paciente. Então eu faço atendimento, exame, e no final eu coloco assim: vou tentar resumir seu caso aqui para mim e para você, tá bom? Aí eu coloco lá: paciente previamente saudável, eu falo em voz alta: paciente previamente saudável, há 2 meses tem apresentado dores de cabeça. Não tem sido progressiva, tem características que sugerem uma enxaqueca, não tem sinais de alarme. Solicitarei alguns exames por tal motivo e retornará após. Eu falo em voz alta. E aí, quando o paciente volta, eu já tive alguns retornos, né, no consultório, eu falo assim: Dom João, tal. Ó, só recapitular o que a gente estava falando, né? Então, ó, é uma paciente previamente saudável, que há 2 meses estava tendo dor de cabeça e tal. Você trouxe os exames, não foi? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa eu ver e tal. Então, assim, os pacientes têm gostado disso, sabe? E até mesmo essa história, assim, eu costumo colocar até nos pedidos de exame, por exemplo, se eu pedir uma imagem, né, uma neuroimagem, o radiologista precisa, né? Precisa de ter a história para poder entender um pouco melhor. Então, por exemplo, se é diferente, né, mandar sei lá, um pedido de ressonância, aí tá lá, CID, cefaleia. Ou é diferente de eu colocar toda a história. Paciente previamente saudável, está com uma dor de cabeça progressiva, apresenta um sinal focal em tal lugar, não sei o que. Ajuda muito o radiologista também que está vendo o exame. Mas enfim, em suma, eu acho que, para mim, foi ficando mais fácil, mas nunca passou nervoso. Se você se colocar nessas situações que você tem que desempenhar esse tipo de coisa, você vai conseguir desempenhar um pouquinho melhor. E é uma coisa que faz parte dos ossos do ofício, assim, sabe? Mesmo que eu trabalhasse, por exemplo, programando assim, sozinho, às vezes tenho que falar com o chefe, tenho que falar com o cliente. Então, assim, não existe um trabalho que você não vai ter contato com pessoas. Infelizmente não, mas a gente sempre tem que ter. A gente é uma comunidade gregária, a gente precisa ter contato com os outros, né? Mas enfim, conte nos comentários o que vocês acham sobre isso, quais são as experiências de vocês e é isso. Tchau, pessoal.